Tudo que você sempre quis ouvir no rádio e ninguém fez, de um jeito muito descontraído e as mais diferentes opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Um programa que muda de acordo com o tema e com os convidados. Afinal, esse é um programa com outras frequências. Boa noite, muito boa noite. Chegamos com o programa Outras Frequências, número 268. Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro já. Estamos no dia 2 de fevereiro de 2015. É o segundo programa da temporada 2015. E hoje a gente chega com Vitrola, dicas de cultura, resenha, você não pode morrer sem antes, agenda cultural e muitas outras coisas. Nesse programa, do meu lado esquerdo, Marcel Rodrigo Lamaca, do lado direito, Boa meu noite. amigo, professor Dr. Márcio Boa Schell. noite. Boa noite. Bom, você poderia parar com esse negócio? De te chamar de doutor? Sim, Não, porque por favor. chamam aqui nessa cidade de doutores umas pessoas que não têm doutorado. Então acho que você, como tem, merece ser chamado. Não mereço. Deixa pra lá? Não, se tem uma coisa que eu não mereço é isso. Você quer que chame de senhor? Não, eu quero que me chame de cacheiro viajante. Do meu lado aqui, o cacheiro Márcio Schell. Eu quero começar esse programa com o seguinte: polêmicas. Marcel, polêmica. Tan, 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 tan. Eu quero saber o seguinte: o que você acha do beijo grego, Marcel? Tchan, 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 é ótimo. Hã? Beijo grego, o que você acha? É diferente do beijo brasileiro? É o popular beijo no toba. Existe o French kiss, que é o beijo de língua, que é o beijo francês. Também conhecido como linguada no raiado. Não, esse aí, o francês não. Mas o beijo grego, sim. O beijo grego é o beijo onde o homem beija o orifício anal da mulher. E a Malhação dos Estados Unidos é um programa chamado Girls. Na semana passada, o programa veiculou, porque é um pouco mais pesado que a Malhação, passa a noite lá, inclusive, veiculou um beijo grego, né? O ator principal... Bom, é mais pesado que a Malhação, até o Castelo Rá-Tim-Bum, É verdade, aquela escola de Malhação só existe no Malhação, né? Aquelas galinhas idiotas ensinando a contar. Na escola onde eu dou aula, o aluno cheira o pó do giz. Pô. Sim. Não, vamos falar sério. Girls, então o personagem principal beijou o orifício anal da protagonista, Marcel. Isso gerou uma grande polêmica nos Estados Unidos, onde os conservadores, né, os puristas e as senhoras da Liga Católica ficaram bravos porque isso passou. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: isso é de ordem particular e deve ser sempre evitado na imprensa? Ou qual é o problema de haver beijo grego na televisão? Por isso eu queria saber qual é a origem desse tipo de beijo chamados beijo grego. Acho que os gregos estão sem dinheiro ultimamente lá e estão coprófagos, né? Estão comendo cocô. Velho. Não é isso, não? Vamos partir então pro debate sério, vai. Vamos a sério. O que vocês acham? A TV tem limites? Vamos falar da regulação da mídia hoje. Nossa, aqui. velho. Eu acho que nunca imaginei que a televisão acabaria se transformando num caso de vigilância sanitária. Na verdade, o que está sendo discutido, Marcel, eu tô colocando esse problema aqui, lógico, Melhor que chamar a título Anvisa. de brincadeira, o beijo grego, porque hoje eu quero falar com vocês sobre a regulação da mídia nos próximos blocos. A direita esquizoide, a direita radical, está falando que regulação é censura. Na verdade, como é uma concessão pública, ela tem que ser discutida pela sociedade de uma maneira séria. No próximo bloco a gente até vai falar disso. Desinformar virou uma estratégia de uma boa parte da imprensa. mídia. Marcel, 70%, mais de 70% da informação no Brasil é controlado por 5 famílias. o que eu ia falar. Ou seja, é óbvio que os veículos todos de comunicação tratam a regulação da mídia como cabresto ou censura. Na verdade, não é. Né? Com discursos parciais, Nós com vamos discursos discutir distorcidos. A gente vai discutir isso depois ou agora? Não, no próximo bloco. Ah. Eu só queria citar o beijo grego aqui, que é a grande liberdade. E vale dizer aqui que nos Estados Unidos isso é possível, porque os canais de TV são privados, ou seja, a TV nos Estados Unidos é a cabo, fechada, não é uma estatal. E outra, né? Em última análise, vamos dizer que seja mau gosto. É só mau gosto, não é? Só. Existem coisas. Péssimo. Não, mas existem coisas muito piores que passam o dia todo na mídia, inclusive principalmente nos telejornais. Sim. E não é beijo que dão, não, viu? Principalmente o governo. Sim. Eles colocam outras coisas um pouco mais sólidas No seu toba. Nossos tobas todos os dias.
Por exemplo, impostos. Começo do ano começou bem pra você, Marcel? Pagou todos os impostos? Quase todos. Quase todos? PVA, Pagou? pelo Quase menos todo, que sim. agora tem o de renda. Não, mas você pagou pelo menos do carro? O IPVA eu paguei. Eu fiz, tem que fazer empréstimo Eu, no não, banco pra eu pagar. devo ser o maior sonegador que eu conheço. O negócio é o seguinte, cara. Vamos Vitrola nesse momento, né? Vamos começar o programa de hoje com Vitrola. Que não é meu, né? É seu. Tá marcado aqui Shell. É? Pelo menos é o roteiro, ó, Shell. Olha, o meu Vitrola de hoje é Em homenagem a quem? em homenagem... Ao Gui? Ao Flavinho? A Samanta? Eu vou mandar esse Vitrola O PP? pro Manda pro Gui, Gui. pro Flávio. O Gui gosta de beijo grego. Sim. Ele sempre fala que faz lá. Ele faz, não fala no bagulho louco, Marcel? Você só observa, né, Marcel? Só observa. Marcel, de vez em quando o Marcel aparece lá com aqueles dois olhos, né? Tipo, eu sou o observador disso aqui. Tô Eu de também olho tenho, no senhor. Eu também tenho basicamente só observado. Mas né? eu queria, nesse momento, olhando pra esse cabo Santo Ângelo, tão cuspido, eu queria que você falasse seu Vitrola. Bom, meu Vitrola de hoje, do disco de 1987, Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros, de Fausto Fawcett, está tocando Geisha Vadia, que Geisha é a Vadia. primeira canção do Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros. Tem Tânia Miriam, Drops de Istambul, Rap Dan Stark, né? Falso não é só calcinha. Segundo o qual o Hamlet contemporâneo não segura caveirinha, não. Fausto Fawcett. Falso Fawcett é muito mais do que uma calcinha. Sim, é muito mais do que uma calcinha ou exocet. Calcinha, né? É o Geisha Vadia. Prestem atenção na delicadeza poética da letra. Geisha Vadia, budista venérea, ninfeta narcótica, ninfeta narcótica. Geisha Vadia com Falso Fawcett, voltamos já. Vitrola. O dia demora a chegar a um intenso eclipse solar. O dia demora a chegar a um intenso eclipse solar. E o turista cientista marginal americano, turista cientista marginal americano, passeia pelo lado asiático de Copa. Ele chega numa esquina de Natal, vê dois carros se porrarem, vê três carros se porrarem, quatro carros se porrarem, todos quatro capotarem. E seus canos de descarga espalharem uma neblina raspeira, sufocando travestis, colocando purpurina nas encruzilhadas. Purpurina nas encruzilhadas. Sereia silicone, coloca purpurina em cima de macumba mofada. Sereia silicone, coloca purpurina em cima de macumba mofada. Yeah! E no meio da fumaça caos, e no meio da fumaça caos, de bombeiros, ambulâncias, curiosos e polícia, ele viu uma garota Saigon. Ele viu uma garota Singapura. Ele viu uma garota Saigon. Ele viu uma garota Singapura. Geisha Vadia, budista venérea, ninfeta narcótica, ninfeta narcótica. Geisha Vadia, budista venérea, ninfeta narcótica, ninfeta narcótica. E no meio da fumaça caos, e no meio da fumaça caos, ela percebeu o interesse do turista marginal por ela, aproximou-se dele e começou a alisar o seu rosto com uma gilete cor-de-rosa. E começou a dizer pedaços de palavras japonesas no ouvido dele. E a voz dela era uma longínqua disco music sussurrada. Mitsubi sound, 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 Mitsubi sound. Born to be alive, to be alive. Born to be alive, to be alive. Oh! E no meio da fumaça caos, e no meio da fumaça caos, ela usava uma grinalda de canetas derretidas com forcinhas coladas. Ela usava uma mini blusa com foto da Mona Lisa. Ela usava uma mini blusa Mona Lisa. Ela usava vulcabras vermelho com cadastro de pelúcia negro. Ela usava uma calça de veludo colã. Yeah! E no meio da fumaça caos,
Ela colocou o turista marginal no seu Fusca 4 portas rosa-choque e levou pro seu AP kitnet, que de dia é depósito de taxímetros falsificados por taxi drivers alucinados, mas de noite é refúgio de taxi girls, pistoleiras. Depósito de taxímetro de noite é depósito de taxi girl, taxi girl, taxi girl, taxi girl. Depósito de taxímetro de noite é depósito de taxi girl, taxi girl. E a garota Saigon deitou no chão do seu kitnet o turista marginal. Começaram a se beijar, começaram a se roçar, começaram a se beijar, começaram a se roçar. E ela novamente começou a alisar o rosto dele com a gilete cor-de-rosa. E a voz dela parecia uma longínqua disco music sussurrada. Supersonic, 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 supersonic. Talking about bad girls, talking about sad girls, talking about bad girls, talking about sad girls, talking about bad girls, talking about sad girls, talking about bad girls, bad girls, bad girls. Horas depois, o turista marginal acordou da anestesia sexual no banco do calçadão, com uma gilete cor-de-rosa na mão, e voltou a andar pelo lado asiático de Copa, com uma gilete na mão e uma longínqua disco music sussurrada. 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 Don't let me be, don't let me be, don't let me be misunderstood. Misunderstood. Don't let me be, don't let me be, don't let me be misunderstood. Misunderstood. Yeah. Born to be alive, to be alive. Go. Born to be alive, to be alive. Talk about sad girls, talk about bad girls, talk about sad girls, talk about bad girls, talk about bad girls, bad girls, bad girls. Freak out, 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 freak out. Don't let me be, don't let me be, don't let me be misunderstood. Misunderstood. Born to be alive, to be alive. Programa diferente. Outras frequências. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio Flap, preparando seu filho para as grandes conquistas. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto.
medicamento. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora. 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora. Trazendo o cinema mais perto de você. Um programa diferente. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 268. Você, ouvinte, já está conosco há 268 semanas. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2015. Eu consigo enxergar ali na frente, Marcelo Rodrigo, o carnaval. Daqui de longe consigo ver a Globeleza sambando. Nossa, eu consigo verdade, ver... Cara. A Mangueira entrando tá ali chegando. na frente, consigo ver essas piadas podres. Você vai desfilar esse ano, Marcel? Vai haver os anônimos lá? Eu vou no Unidos do... Unidos do Edredom. Unidos do Edredom esse ano, fez muito bem. Queria começar esse bloco com o seguinte, antes da polêmica da regulação da mídia, que a gente vai falar agora, queria que o Shell falasse o nosso quadrinho chamado Você Não Pode Morrer Sem Antes... Reticências. Márcio Shell, você não pode morrer sem antes... O nosso ouvinte não pode morrer sem antes o quê? Ouvir as variações Goldberg de Johann Sebastian Bach, gravadas pelo virtuoso canadense do piano Glenn Gould. Então, eu recomendo a gravação, eu tenho a gravação importada, que são as duas que trazem as duas grandes gravações dele, a dos anos 50 e a dos anos 80, das mesmas variações Goldberg, né? É uma área e 23 ou 24 variações, né? Que o Bach compôs, diz a lenda, para um príncipe que sofria de insônia, certo? E que é uma daquelas coisas curiosíssimas da história da música que mostram o quanto o Bach está distante de qualquer outro compositor. O segundo está 10 quarteirões atrás. Exatamente, né? O segundo está 10 quarteirões atrás ou 200 anos de distância, né? As variações Goldberg é uma música menor. É uma das composições menores do Bach. Qualquer uma das composições menores do Bach, né, marca uma distância fundamental em relação a qualquer outra coisa que tenha sido composto como maior na história da música, né? Então, Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, as variações Goldberg nas duas gravações dos anos 50 e 80 do Glenn Gould, né? E, se possível, ouçam lendo O Náufrago, de Thomas Bernhard, um romance que trata justamente do Glenn Gould, das variações Goldberg e do suicídio de Wertheimer, o personagem do romance. Então tá aí, ouvinte, você não pode morrer sem antes ouvir Bach pelo Glenn Gould. Ô Marcel, eu queria falar da regulação da mídia nesse momento, neste programa. Você, em primeiro lugar, você já foi regulado? Não. Já te regularam? Não. Você tem liberdade? Graças a Deus. Total? Total. Quero dizer para vocês o seguinte, tem um artigo da Constituição Federal, é importante começar a discussão com ele, o artigo 54, que fala que deputados e senadores não podem ser donos de concessionárias de serviço público. E engraçado, a família Sarney, rapaz... O senador Fernando Collor, o senador Agripino Maia, o Edson Lobão Filho, esses caras são todos donos, hein, de emissoras da Globo, da SBT, da Record, da Bandeirantes, e muitos outros parlamentares compram principalmente emissoras no Nordeste e no Norte do Brasil e controlam esses canais nos seus estados, vinculando as notícias que lhes convém, não é? Então é um grande problema. Quando aconteceram aquelas manifestações de 2013, se é que aconteceram grandes manifestações de junho e julho, não é? A Dilma veio a público e disse que um dos compromissos dela, num possível segundo mandato, que se concretizou, seria regular a mídia. Só que o grande problema para se regular a mídia
são discursos de direita, como por exemplo do candidato derrotado, Aécio Neves, que gostam de falar que o PT quer censurar a imprensa. Todo momento eles vêm à mídia falando que não admitem sequer discutir o tema da regulação da mídia por conta de censura, porque eles vão querer censurar e etc. E antes que vocês opinem, eu quero dizer que, em primeiro lugar, é preciso lembrar a todos que a radiodifusão é um serviço público, igual transporte, saúde, energia elétrica, sei lá o quê, e que é prestado com base no interesse público. Então tem que ter regra, não é? Sempre. E esses caras manipulam, fazem as notícias chegarem da maneira que bem entendem. Eu queria que vocês falassem, vocês veem perspectivas dessa regulação, vai acontecer antes do governo Dilma ou não? Me preocupa porque faz tempo já que estão paquerando, estão pleiteando e flertando com essa regulamentação que para mim cheira muita censura. Desde a época do Lula, eu acho, se não estou enganado, do primeiro mandato do Lula. Queria fazer uma TV. Já vem com essa conversinha mole para boi dormir aí. Acho que quem viveu essa fase dos anos 80, apesar de eu ser muito pequeno, mas eu lembro muito bem dessa parte da censura, tinha palavras que não poderiam ser faladas no rádio, músicas que não poderiam ser gravadas. Tipo aranha. Tá entendendo? Aranha. Vide aí que isso causou, porque aí Caetano Veloso e Chico Buarque começaram a fazer letras subliminares e aí se tornaram gênios. Isso é um absurdo. Entendeu? Gostei dessa digressão. Porque se eles pudessem falar o que eles queriam naquela época, na realidade, eles não seriam superestimados como são hoje. Bom, enfim, voltando ao tema. A gente precisa ver o tamanho dessa regulamentação, né? O que é realmente que vai ser regulamentado. Olha, mas eu me preocupo bastante com isso. O outro lado da questão é que há maneiras, que o discurso da censura também é um discurso muito ideológico que mídia, que foi o caminho que a própria imprensa encontrou. Se proteger, né? Exatamente. Porque vejam, regulamentar a mídia, a imprensa, isso é importante sob vários aspectos. Vejam, pensem a luta que está sendo a implementação do marco regulatório da internet. Veja, só no Brasil isso está se dando dessa maneira. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a discutir um marco regulatório de internet, o que significa que nós passamos aí quase 20 anos usando a internet sem poder penalizar pessoas, sem poder acioná-las criminalmente e pessoas praticando crimes absurdos. E por isso dá essa sensação de que nada vai resolver, porque é muito grande. A área a ser trabalhada é muito grande, porque a internet tá aí, cara, complicado. Agora, veja, a imprensa não pode ser um oligopólio. Ela não pode estar 80%, 90% da comunicação do país, da informação, não pode estar atrelada a 5 ou 6 famílias. Ó, tinha um dado, veja, só para ajudar o seu argumento. Os Marinho, os Abravanel, os Saad, são 4 ou 5, os Tivita, os Macedo, são 4 ou 5 famílias que detêm basicamente o oligopólio da informação. Ó, um dado para ajudar o seu argumento. O artigo 220 da Constituição define que não pode haver monopólio ou oligopólio na comunicação social eletrônica. Um dado. Uma única emissora no Brasil controla 70% do mercado de TV aberta, chamada Globo. Se isso não é monopólio, o que é? Se isso não é monopolizar a informação, o que é? Né? Vejam, vocês não precisam ir longe. Quem é que pauta? Quem é que estabelece a agenda do futebol no Brasil? A Globo. É a TV Globo. Veja, a CBF, o Clube dos 13, o Clube do Bolinha, o Clube da Luluzinho, que não tem nenhuma gerência efetiva sobre o futebol. Eles só fazem o que a Rede Globo determina que deve ser feito, estabelecendo e escolhendo os horários de transmissão, intervindo sobre as tabelas, discutindo... Veja, não vai levar muito tempo e a Globo vai determinar quem joga e quem não joga. Exato. Tanto que já quiseram colocar o calendário equiparado ao europeu e não vai colocar porque a Globo define isso. E outro dado... Por que não se abre isso? Por que as emissoras todas não fazem um rateio e os direitos de imagem não são pagos por todas as emissoras equanimemente e todas têm o direito de transmitir os jogos? A única que pode é a Band, porque a Globo concede. Só por isso. Sim. Não é? E outro dado importante, só para colocar aqui na discussão,
A produção da TV brasileira, por exemplo, é feita 98% no Rio ou em São Paulo. Não é? Sim. Então não há outros estados participando. A gente não sabe o que acontece no Nordeste. A gente não conhece nada da cultura nordestina, do norte ou do centro-oeste do país, porque isso não chega às emissoras em nível nacional, porque não interessa. Exato. De um lado é o domínio econômico sobre a informação, porque é a associação entre poder político, poder social e poder econômico, o controle da informação. E de outro lado é a agenda Rio-São Paulo. Ideologicamente, veja, o brasileiro ainda acha que o Brasil é uma novela do Manuel Carlos. Você chega num estado desse, do Nordeste, por exemplo, você vai ver que tem, por exemplo, sei lá, boas bandas de jazz, um cenário de rock. E aí, o que chega pra gente aqui é que lá é uma sombrinha. Sim. E que uma mulher fica esticando a perna segurando uma sombrinha, por exemplo. Então, quer dizer, é um problema essa questão da mídia. O marco regulatório é importante ou pelo menos ser discutido, sim, pelo menos ser discutido, mas discutido de uma forma mais transparente e honesta com a população, o que é impossível, porque quem deve debater isso é a imprensa, que está interessada que o marco não passe. Então logo não vai haver debate transparente, não vai haver sequer debate público. É que 99% da mídia vai falar sempre assim, gente, regular a radiodifusão é coisa de comunista. Sim. Não é? E o grande problema disso é que a radiodifusão como concessão pública já nasceu como uma estratégia política de manutenção e de controle do poder. Do poder político e ideológico sobre a população. Exato. Por isso que é uma concessão pública até hoje. Exato. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Comparem a programação de qualquer canal de televisão brasileiro hoje e de qualquer época, de qualquer tempo, com o maior canal público do mundo, que é a BBC de Londres. Não há a mais remota comparação. Não tem como comparar isso aí. Não há mais remota comparação, tá? Tudo que a gente faz na TV, no rádio e na imprensa brasileira hoje, na imprensa escrita, é lixo. É lixo. As pessoas consomem porque são mendigos da desinformação, porque são preguiçosos. É uma gente ordinária que não quer pensar e consome esse lixo diuturnamente, né? Justamente porque pensar dá trabalho, dói. As pessoas sentam num costume e falam assim, eu chego em casa e não sei o quê. A gente sempre bate no mesmo programa, só pra terminar, Marcelo. Mas é a verdade, o cara chega e fala, chega cansado em casa, aí eu ligo, por exemplo, esses jornais que passam lá, da Atena e similares e tal, é óbvio que sempre alguém vai ter morrido, é óbvio que sempre vai ter trânsito. Eu não consigo mais assistir. Mas há outras coisas acontecendo, não é? Do que isso tudo. Canais. Gente, a radiodifusão de mídia é concessão do governo. Esses caras receberam do governo a possibilidade de transmitir informação e precisam informar. E agora não querem que o Estado discuta a regulamentação. Isso é o fim da picada. Vamos fazer o seguinte, cara. Vitrola, o nosso tempo desse bloco está esgotado. É o meu Vitrola nesse momento, Shell. Como essa semana é aniversário da Drica Piassi, aliás, um beijo para ela, que é do grupo Bagulho Louco lá. Marcel, eu tô aqui acabando de ler essa biografia Ninguém Sai Vivo Daqui, do Jerry Hopkins e do Dennis Sugerman. O Sugerman foi empresário do Doors. É a biografia do Jim Morrison. Aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham de eu tocar o Doors aqui no programa? O que você acha, Shell? Eu acho que não. Não? Não. Marcel? Eu acho também que não. Ruim? Aniversário da Drica? É. A gente pode tocar outra coisa. Outra coisa, né? Vamos presenteá-la com coisa melhor. Qualquer coisa menos o Morrison, o que é pior, apresentado aqui na contracapa do livro como cantor, filósofo, poeta e delinquente. A única coisa que ele é de verdade é delinquente. Não é nem cantor, nem filósofo e menos ainda poeta. Então vamos fazer o seguinte, já que ela gosta de rock, Matador de Passarinho, Rogério Skylab. Não, então vamos tocar ele o quê? Woman, ou sei lá, Light My Fire do Doors. Light My Fire. Ô, louco, Matador de Passarinho do Light Skylab. My Fire, não toca Light My Fire. Mas Light My Fire tem um solo de teclado infinito. Mas eu edito, né? Você corta, então? Claro. Não, vamos tocar Matador de Passarinho. Tá bom, vai. Vocês estão com bipolaridade? Não, Matador de Passarinho. Sabe por quê? Porque até o Rogério Skylab é melhor que o Doors. Então,
O primeiro disco de estreia, então, Rogério Skylab, Matador de Passarinho. Drica, feliz aniversário pra você. O grande problema do Morrison é que ele podia ter tomado overdose com 10 anos. Voltamos já. Vitrola! Aqui tem João de Barro, pinta-silvo, pinta-roxo, pica-pau e colibri. Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bem-te-vi. Aqui tem tantandurinha, cambaxirra, quero, roxinol e juriti, que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de passarinho, matador de passarinho, matador de passarinho, matador de passarinho. Tico-tico quando voas, tico-tico tu pareces um teco-teco no ar. Tico-tico quando cantas me lembro da minha infância, feriado em Paquetá. Tico-tico tão arisco, tico-tico tu beliscas uns grãozinhos de fubá. Tico-tico me perdoa, mas me vem uma vontade, não posso me segurar. Matador de passarinho, matador de passarinho, matador de passarinho, matador de passarinho. Beija-flor de flor em flor, beija-flor, tu és o rei, beija-flor, te quero bem. Beija-flor, se tu soubesses, beija-flor, se eu pudesse, beijaria a flor também. Beija-flor, tu vais levando numa nuvem cor-de-rosa grãos de pólen para quem? Beija-flor, tu és tão lindo, mas chegou a tua hora, não beijarás mais ninguém. Matador de passarinho, 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 matador de passarinho. Outras frequências. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, 128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora, 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261, fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447, fone 3342-2609. E também na Hermelindo Constantino 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora, trazendo o cinema mais perto de você. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio Flap, preparando seu filho para as grandes conquistas. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia.
Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Outras frequências. Estamos de volta com o programa Outras Frequências número 268. Você tá assoviando o quê? Ah, pra Drica? Light My Fire? 2 de fevereiro. Na verdade era Morango do Nordeste. Putz, cara, 2 de fevereiro de 2015. Eu quero começar esse bloco com o seguinte, Marcelo Rodrigo. Frase de aniversariante. Eu que instituo isso aqui. Vamos lá. Hoje é aniversário de Lenine. Isso porque a gente tinha combinado de limpar o programa. Coloquei uma legal agora. Frase de aniversariante. Aniversário do Lenine hoje. Parabéns pro Lenine. O da Revolução Lenine. Bolchevique? Não é o Lenin. Bom, ele chama Lenine também, né? 1959 ele nasceu, tem 56 anos, portanto. Marcelo, uma frase do Lenine pra você da música É o que me interessa. E você comenta. Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito é só o que me interessa. Nossa, foi o Buzz Lightyear que escreveu isso. Para o alto e avante, né? O que te interessa, Marcel? Nada me Você tem pressa e tanta coisa te interessa? Mas nada tanto assim? Isso é aqui de abelha. Não, cara, nada me interessa. Você quer falar uma coisa do aniversário do Lenine? Quer mandar um parabéns pra ele? Olha, eu gostou da revolução que ele fez? Ô, Xel, o que te interessa? Xel. O que me interessa? Tanto. Hoje mesmo? É. Qualquer uísque 12 anos. Aí, um pronto. cigarrinho. Sim. E uma que rima com caneta, né? Vamos fazer o seguinte, cara. Eu quero falar da Marta Suplicy, que está magoadinha. Está, né, dando declarações. Ou o PT muda ou o PT acaba. Um dos dois. Ela que protagonizou o movimento Volta Lula nas eleições de 2014, não foi feliz. O seu amiguinho, Aloysio Mercadante, hoje é inimigo, não é? Então eles não se bicam. E ela gostaria muito, 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 né, de se candidatar à Prefeitura de São Paulo. Ela sabe que tem moral lá, porque criou as facilitações no transporte público, os AMAs, né, os hospitais, os ambulatórios e tal. E ela gostaria de sair, mas não tem como sair do PT nesse momento, porque senão ela perderia o cargo. E eu queria saber de vocês o que acham da vida da Marta. Eu tenho essa frase aqui, ó. Tenho portas abertas e convites de praticamente todos os partidos, menos do PSDB e do DEM, disse Marta há dias atrás, numa entrevista. Então ela não tem convite de partido nenhum. É. O Brasil só tem 4 partidos de verdade. Verdade. PT, faltou PMDB, é o que eu ia PSDB e DEM. Então ela não tem convite de ninguém. Ela vai entrar por quê? Pro PSTU? Vai sair com uma bandeira vermelha, gritando, esbravejando contra burguês, vote 16? PSOL? É. Não é? Se bem que o PSOL é um partido muito mais coerente e hoje muito mais sólido. Acho que um dos poucos que ainda tem ideologia, né? Sim, é um partido Ideologia ideológico partidária. ainda. De esquerda, né? A grande pergunta, vai, pra falar da Marta Suplicy. Nós temos uma esquerda órfã no Brasil? Na verdade, essa história da Marta com o PT é aquela velha ideia de nunca subestime o ressentimento da amante rejeitada. Que é o que está acontecendo. Acho que a Marta foi prefeita de São Paulo de 2000 a 2004, uma coisa assim. Ela venceu em 2000. A primeira disputa majoritária à prefeitura de São Paulo em 2000. Ela não conseguiu se reeleger e desde então o PT vem sistematicamente nas decisões plenárias do partido, escolhendo outros nomes. Ela tentou disputar o governo de São Paulo pelo PT, foi preterida pelo Mercadante. Ela tentou disputar a prefeitura de São Paulo, né? Foi preterida pelo Mercadante. Ela tentou disputar a prefeitura de novo, foi preterida pelo Haddad, pelo Fernando Haddad. Que ganhou. Ela foi preterida ao governo de novo pelo Padilha. Veja, escolheram Padilha para concorrer a governador do estado agora na última eleição e não cogitaram a Marta. Na verdade, a Marta não tem mais capital político nenhum. Ela não está nem entre... O paulistano não a considera nem a 15ª melhor prefeita que São Paulo já teve. Eles acham que o Jânio Quadros é melhor do que a Marta. Foi melhor do que a Marta. A verdade é a seguinte, a Marta não tem mais capital político. Ela perdeu força dentro do PT, está isolada em relação às bases, completamente isolada, está isolada em relação... Não se fala mais dela, né? Tipo, perfeito, Marcelo. Parece que colocaram ela numa ilha deserta, isolada do mundo. Ela desapareceu. E ela espertamente pediu as contas antes que fosse demitida, porque provavelmente não ia ter ministério para ela. Perdeu o capital político, ela saiu atirando contra a Dilma, o governo federal, os outros ministros, o Ferreira, que havia sido ministro... E eu me arrisco a dizer que o futuro político da Marta
tá comprometido. Sim. Eu acho que a Marta, infelizmente, a carreira política dela, E eu duvido em relação a cargo público, eu digo, entendeu? E ela saiu com uma conversa, ela deu uma entrevista a Eliane Cantanhede dizendo que tinha recebido um convite do Renan Calheiros para integrar os quadros do PMDB. O Michel Temer, no mesmo dia, veio a público. O Michel Temer, a eminência parda do governo Dilma, que nunca aparece, que nunca vem a público. Veja, eu tenho a impressão que o Michel Temer não dá declaração de imposto de renda. Michel Temer apareceu em público para desmentir, dizendo que a Marta não havia sido convidada para integrar os quadros do PMDB. Diga-me com quem andas que direi quem blá, é. blá, blá. Exato. Então, vamos passar uma regra na Marta Suplicy. Isso se chama ressentimento. Eu queria... É o sentimento mais óbvio, mais natural e mais torpe que o ser humano pode desenvolver. E é isso, é ressentimento político puro. Tem tempo para algumas amenidades nesse bloco? 3 minutos. Eu vou falar rapidinho de alguns temas a menos. Eu queria que você comentasse, Marcel. Começando com o caso... Bom, essa aqui é uma polêmica que eu nem sei, já tá tão vencida, não sei nem se eu vou colocar nesse programa. Outro dia veio a público a questão da dupla sertaneja que separou, porque um tinha cometido um crime em São Paulo, bateu o carro, etc. Rick Renner. Na verdade, esse cara tá solto, a gente foi ver agora, né? E ele cometeu um crime pior, que ele já assassinou 2 pessoas. Ele invadiu uma pista contrária e bateu numa moto com um casal, matando os dois no local. Acho que a perna da moça do cara ficou presa no carro. A questão é que é um rapaz despreparado que tem problema com álcool. Despreparado é o melhor. Eu gostei dessa. Porque assim, tem a oportunidade. Despreparado pra quê? Pra existência. Ó, não vamos analisar a qualidade musical, certo? Não. Vamos analisar a dupla como uma empresa. Tem um cara que gerencia a empresa, que é o Rick. Certo. Ele gerencia, ele tem a marca, ele que faz toda a parte de empresarial, administração da carreira dos dois. O outro rapaz é, entre aspas, tem um nome, mas é funcionário também. Você vai falar assim, uma dupla que não tá tanto, tanto em evidência. Tá, tudo bem. Mas, cara, os caras estão tocando, ele tem o salário dele mensal, ele... Tem um repertório famoso, né? Famoso. Mas ele tá se tratando, eu vi uma entrevista dele na Record, eu acho que ele tem realmente que procurar essa ajuda, só que infelizmente eu acho que como dupla os dois já não tem mais clima, né? A polêmica em si é o seguinte, é bebida e volante. Sim, não pode. É o que eu ia falar agora. É isso que dá quando você faz menos quilômetros com 1 litro que seu carro. Exato. Então assim, a polêmica toda, o que aconteceu? As pessoas deixaram de falar sobre o acidente, sobre a bebida e o volante, para falar da separação da dupla. O cara que separou... A separação tomou uma proporção maior do que o acidente que foi. Que ao meu modo de ver, apesar de não ter vítimas fatais como teve no primeiro, foi o maior problema. E ele sabe que ele errou. E a gente tem esse problema, né, Marcel? A gente comenta sobre pessoas famosas. Eu, por exemplo, tenho feito menos que um caminhão de bombeiro. Tô fazendo por um. Mas nem sua bicicleta você pilota quando você bebe, né? Tem essa diferença, nem a sua bicicleta você pilota quando você tá bebendo. Você não está atropelando pessoas, né? Esse é o problema. Eu ando uns 25 km de bicicleta por dia, mas eu tenho a impressão que eu pedalo mais dopado do que o Lance Armstrong. Tem vitrola nesse momento? E deixa eu ver de quem é vitrola. Como eu escrevi lá no Face, o Tour de France eu não prometo, mas o campeonato de ciclismo da Estrada Real da Cachaça já é meu. Vou tocar no Vitrola hoje. Tá rolando, Marcel? É uma música do Camisa de Vênus, do álbum Duplo Sentido, um disco que foi lançado em 1987. Gosto muito. E composição do Gustavo Müller, Karl Hummel e do Marcelo Nova. É a faixa que abre o disco do lado A, porque é um álbum duplo, então tem o lado A, o B, o C e o D. Velho. Tá? Muito bom, que tem Aluga-se, Muita Estrela por Constelação, que ele canta com o Raul Seixas, que é a composição deles também. Tem músicas antológicas, País do Futuro, sensacional. País do Futuro é sensacional. Ana Beatriz Jackson, que é a terceira. Então a faixa que abre chama Lobo Expiatório, é muito legal. Um backing vocals lindo de feminino. Eu ouvi isso, eu tinha 11 anos de idade. Lobo Expiatório do Camisa de Vênus e voltamos já. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. So say good night to the bad guy. Last time you're gonna see a bad guy like this again. É preciso dar exemplo, é preciso encontrar Lobo expiatório de eminência parda. É preciso lei ordem nessa floresta. Chame os caçadores, suas espingardas. É tão difícil disfarçar.
não ver que tá jorrando sangue da ferida. E continuar cantando esses longos, longos anos de vida dividida, de vida bandida. Pelo risco de morrer através do escuro, pelo fogo que queima nossa alma, pelo medo de quem se achar seguro, pelo desejo que nunca se acalma. É preciso encontrar um longo expiatório, uma eminência amada. É preciso lei e ordem nesta floresta. Chame os caçadores, suas espingardas. É só conferir através dos tempos. Essa estupidez chega a ser histórica. É tão redundante, é tão previsível. Como não seja diante dessa retórica? Pelo risco de correr através do escuro, pelo fogo que queima nossa alma, pelo medo de quem se achar seguro, pelo desejo que nunca se acalma. Pelo risco de correr através do escuro, pelo fogo que queima nossa alma, pelo medo de quem se achar seguro, pelo desejo que nunca, nunca se acalma. Outras frequências. Medicamentos genéricos são muito mais baratos que os medicamentos de marca e têm o mesmo efeito, a mesma eficácia. Imagina comprar medicamentos genéricos que são mais baratos com 45% de desconto. A Rede Multidrogas oferece essa vantagem. Medicamentos genéricos de todos os laboratórios com 45% de desconto para o pagamento à vista. A Rede Multidrogas possui o maior estoque de genéricos da região. Aproveite, faça economia. Rede Multidrogas, 45% de desconto em todos os genéricos. Compare, comprove. 5 lojas em Bitinga, uma em Tabatinga, uma em Acanga. Rede Multidrogas, há 20 anos com você, pela saúde da nossa gente. 3352-7700. Rede Multidrogas. Educação e conquista. Na evolução do homem, a educação sempre ocupou um lugar de destaque. Uma educação de qualidade nos permite fazer escolhas, e ter a liberdade de escolha nos possibilita conquistar os maiores sonhos. Escola Caracol e Colégio Flap, preparando seu filho para as grandes conquistas. Não há nada melhor do que passar bons momentos assistindo um bom filme. Imagem Videolocadora, 3 lojas em Ibitinga com os mais recentes lançamentos e os grandes clássicos do cinema. Rua 13 de Maio, 1261. Fone 3342-6727. Engenheiro Ivanil Francischini, 8447. Fone 3342-2609. E também na Ermelindo Constantino, 417, Jardim Santa Clara. Imagem Videolocadora, trazendo o cinema mais perto de você. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Dr. Rui atua na área de neurologia, é ex-professor titular de clínica neurológica e ex-chefe do Departamento de Psicopatologia e Neurologia da Faculdade de Medicina de Catanduva. Doutora Valéria é ex-professora assistente da Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina de Catanduva. Atendimento na Rua Guido Isidoro da Lacqua, Centro
128, Jardim Centenário, em Ibitinga. Telefones 16 3341 6191, 3341 7174 e 3341 7380. Clínica de Neurologia e Mapeamento Cerebral Dr. Rui de Oliveira e doutora Valéria Campas Braga. Um programa diferente. Outras frequências. E estamos de volta com o programa Outras Frequências número 268, hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2015, e alguns pequenos assuntos aqui em pauta ainda, temos resenha nesse bloco. Marcel, comente um negócio pra mim. Semana passada eu falei, mas nós não comentamos mais. A Record, uma das potências da comunicação, colocou lá uma notícia de capa, zoando o corpo de Fernanda Gentil. Achei muito jornalístico, e ele se pra quem não tá sabendo ainda, Fernanda Gentil, uma musa eu não queria saber o que aconteceu, porque quando eu fui ler as matérias sobre isso, porque eu sou um idiota, Não, a Fernanda Gentil é uma jornalista esportiva da Globo, sim, conhecida pela sua competência e também pela sua beleza. Casada. Ela tá grávida. Então, mas ela foi à praia grávida, e a Record fez uma matéria de capa no R7, colocando assim, o que você tem como expectativa e qual é a realidade. Exato. Mostrando e aí que a realidade aí é uma tragédia. Questão de brincadeira. A Record fez isso, o R7. E aí depois ela tomou uma proporção meio grande, porque daí ela acabou falando que ela estava grávida, e eles acho que não desconheciam essa informação. Aí eles publicaram sem graça, eles publicaram uma nota escrito assim: lamentamos profundamente que a galeria de fotos com Fernanda Gentil aproveitando a praia no Rio de Janeiro possa ter constrangido a jornalista, principalmente neste momento especial na vida de qualquer mulher, que é a gravidez. Optamos inclusive por retirá-la do ar. Aí a resposta dela foi muito legal. Ela escreveu: e a vida, abre aspas, e a vida que segue, com todos nós dando importância ao que realmente merece e nos esforçando por um mundo melhor, não só para o meu, mas para todos os filhos que estão e que vêm por aí. Senti muita alegria por saber que sou tão querida e até um pouquinho gostosa, sim. Mas senti vergonha de ser tão falada hoje, dia em que deveríamos estar agindo mais para que Ricardos, surfistas, né? Surfista que foi assassinado. E Larissas, que é outra menina vítima de bala perdida, não voltem a nos deixar tão precocemente. Desculpas aceitas, Record, porque perdão é uma das primeiras virtudes que eu quero ensinar para o meu filho, escreveu a Fernanda. E sabe o que é pior, Shell? Essa notícia, eu coloquei no programa, não porque eu queria polemizar no programa, mas porque tá nos tópicos, entre os 5 primeiros mais acessados. Ou seja, a Record é podre em colocar uma matéria imbecil, mas o povo é podre porque é uma das 5 matérias mais acessadas da semana. No dia que foi falar do menino que foi baleado, surfista, sabe o que eu acho? E outras coisas que tem que ser discutidas. Eu acho que o público que consome essas revistas de fofocas, de celebridades, deveria, ao final da leitura, alimentar-se com as páginas. Sim, como papel. Se já não porque façam, veja, né? é basicamente o que uma pessoa que perde tempo com isso faz. Deveria comer papel, comer grama, qualquer coisa do tipo. Pô, é inadmissível que alguém gaste 2 minutos da própria vida com esse tipo de jornalismo. Gasta. E o que é pior, um jornalista se submeter a 4, 5 anos de ensino universitário, sentando no banco de uma universidade, fazendo trabalhos e etc, para depois fazer manchetes ou notícias do tipo: fulana de tal atende o celular ao atravessar na faixa. Exatamente. Gente, que tipo de jornalismo é esse? Se a gente for ficar discutindo jornalismo aqui, vai acontecer igual aconteceu no Facebook, no WhatsApp. E aí a gente vai acabar ultrapassando a linha do bom senso. Eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica para os príncipes e princesas deste Brasil que ficam lendo esse tipo de notícia. Vai lá no Google, escreve assim, Boko Haram, Nigéria. Vai lá. E vai ver o que acontece, por exemplo... na vida real. A sério, na vida real. Vai ver o que acontece de verdade no mundo concreto. Um país que não se interessa por política internacional, que não se interessa pelo que acontece em outros lugares aos arredores... Um país que não se interessa pelo que acontece de fato dentro do próprio país. Não é sério. Exato. Ô, Xel, vamos pra resenha rapidão. Eu quero uma resenha, mas que seja uma resenha bonita e rápida. Olha, vem com receita, hein? Eu estava falando para vocês no intervalo aqui. Esse negócio de receita não pega. Nunca mais, hein? Vou fazer uma resenha aqui de um documentário. Eu tenho assistido vários documentários. Eu não suporto mais cinema. Eu cheguei a essa conclusão. Eu tenho uma observação a fazer sobre isso. Eu não suporto mais cinema. Eu não gosto mais de ir ao cinema. O cinema é muito ruim. E eu descobri o admirável mundo novo dos documentários. E tenho assistido vários.
Só numa quinta-feira assisti 3. Pretendo resenhá-los aqui ao longo do ano, né? Mas esse é o que eu mais gostei pelo assunto, porque vocês sabem que eu sou um fã fervoroso do boxe. E eu assisti o documentário de 2009 do Pete McCormack, chamado Facing Ali, que no Brasil é uma coisa do tipo Encarando Ali, que é um documentário de quase 1h30 sobre o Muhammad Ali. Cassius Clay, o popular Cassius Clay, um dos maiores lutadores de boxe, ou o maior lutador de boxe de todos os tempos, né? O que é o mais engenhoso no documentário, e o documentário vale a pena, é que o documentário inteiro se constrói sobre o depoimento dos 10 maiores oponentes vivos do Muhammad Ali, né? O Henry Cooper, o Shivers, o Jorge Chuvalo, o canadense croata, um batedor terrível, o George Foreman e o Joe Frazier, que é o responsável pelas maiores lutas da carreira do Muhammad Ali. Foi um dos poucos que derrotou o Ali, porque o Ali até hoje é o maior boxeador de todos os tempos. O cartel dele é invejável. Ele fez 62 lutas, venceu 57, perdeu 5, 37 por nocaute. Nunca mais esse cartel foi batido, né? E outra, acho que depois um cara que lutou do começo do final dos 50, mais ou menos, começo dos 60 até 1982. Eu só ia comentar a autoestima do cara. Acho que depois de Jesus Cristo é a pessoa que mais acreditava em si próprio. Sim, o na Muhammad Ali. história. Ele tem frases ótimas. Ele tem uma frase no documentário genial que ele diz: eu sou duplamente bom. Não só nocauteio a todos, como ainda escolho o assalto. Exato. Eu ia falar um negócio. Cara, um lutador de uma época em que as lutas tinham 15 assaltos. 15. É uma heresia comparar. Eu não tô comparando. Antes que você me deu um upper aqui. O Anderson Silva, que é fã do Muhammad Ali, a parte mais divertida do Anderson Silva é justamente na parte vitoriosa da carreira dele, foi essa confiança de entrar no ringue, como o Muhammad Ali parecia que estava desdenhando dos adversários. É incrível, ele desfilava, não lutava, né, cara? Voar como uma borboleta e picar como uma abelha. Só para concluir, né, que o tempo tá acabando, o documentário vale não só para quem gosta de boxe, porque o documentário também tem um fundo histórico, sociológico e político importantíssimo. Primeiro porque o Muhammad Ali fez parte do grupo Muçulmanos Negros, ligados ao líder muçulmano amigo do Malcolm X. O Muhammad Ali foi amigo do Malcolm X, ele militou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Exato. Ele foi punido pelo Congresso norte-americano com 3 anos de suspensão do boxe porque se negou a se alistar compulsoriamente e servir no Vietnã. E ainda mobilizou a comunidade negra a não se alistar como ele mesmo, ou seja, estimulou a comunidade negra à desobediência civil, dizendo que aquela não era uma guerra dela, a guerra da comunidade negra estava dentro do próprio país, onde eles não tinham direitos civis nenhum e agora eram convocados para servir na guerra. Então tem um fundo social, político, histórico, cultural, e assim, belíssimo, porque todos os 10 lutadores que depõem ali contam que o boxe os tirou da criminalidade, da delinquência, das drogas, todos, sem exceção. O único, surpreendentemente, que não vinha de uma família mais ou menos desestruturada e de pequenos crimes e de ligações com o tráfico de drogas é o Muhammad Ali, o Cassius Clay. Os outros 10 lutadores todos foram resgatados do crime pelo boxe. Os depoimentos são lindíssimos. O depoimento do Chuvalo, assim... O lutador canadense é belíssimo, porque ele conta... ele perdeu a esposa e 3 dos 5 filhos, 2 viciados em heroína no Canadá. Ele contando que os filhos ficavam tão desesperados pela droga que quando o traficante mostrava a droga na mão, eles se cagavam e aí corriam pro hotel para usar.
e só iam se lavar depois que usavam a droga. É terrível. O depoimento do Chuvalo é tristíssimo, dolorosíssimo. Dá a referência pra mim, Michel. A pessoa pode encontrar, o ouvinte pode encontrar no Netflix, por exemplo? Pode encontrar no Netflix, porque tá lá, o Facing Alien, o documentário de 2009, mas pode assistir no YouTube também, porque eu tenho a impressão que o documentário inteiro está lá. Tá lá. Tem cenas antológicas, a luta dele com o Fraser, uma das lutas, as 3 lutas que ele fez com o Fraser são as lutas mais épicas da história do boxe. E antes que saiam por aí dizendo, eu sou mesmo fã de boxe, eu adoro essa pancadaria. Acho bem menos selvagem que o MMA ou o UFC, por exemplo. Veja, no boxe não é possível quebrar a cara de um adversário com o próprio joelho. No fim das contas, é muito menos violento do que uma corrida eleitoral. Só pra fechar. Vamos fazer o seguinte, então, cara. Semana que vem a gente volta e a gente comenta, me lembrem, do cinema. O cinema brasileiro, cada dia menos pessoas. As bilheterias estão baixando absurdamente. Também só tem filme e há de explicações. Eu vou falar só o que tá em cartaz brasileiro. A Noite da Virada, que é uma bosta de uma comédia, e Caras de Pau, que são aqueles 2 sem graça da Globo. Aliás, mas eu assim, na cara, semana passada resenhei o Relatos Selvagens aqui, do Damian Sifon, o argentino. O cinema argentino 1000 vezes melhor. Infinitamente melhor que o 1000 cinema vezes nacional. Eu tenho uma palavra para o cinema nacional. É uma bosta. Porque, veja, eu sempre defendi que o grande cinema fosse um cinema industrial. Na prática, o cinema se industrializou no Brasil com verbas públicas e a Globo Filme detém um monopólio sobre a produção do cinema. Veja, é um absurdo. Só aparecem essas merdas. Só chega às grandes salas essas porcarias dessas ou comédias. biografias que, por exemplo, eu gosto do Tim Maia, mas muitos não gostam. E vai ser uma ótima da Cássia Eller. Acho que semana que vem sai. Vai ser uma do Maguila também, que o sim, Babu que eu pretendo Muniz... não ver. Não, o Shell não vai ver, mas eu gosto muito da Cássia Eller, então a gente vai O comentar Babu aqui. que fez o Tim Maia tá se preparando pra fazer o Maguila também. Vai ser legal isso aí. Ah, é? Vamos fazer o seguinte, então, bora? Chega. Maguila que levou um soco na boca do Jorge Ford. Tá até agora caído. Até hoje, coitado. Márcio Shell. A carreira dele acabou ali. Márcio Shell, Marcel Rodrigo Lamarca e Duco Leone voltam semana que vem. Um beijo Sim. a todos e Tchau. E esse é o fim!